Olá pessoal, como é que vocês estão? Espero que bem, estudando aí para serem aprovados nesse concurso que se aproxima. Passa rápido, hein? Então vamos lá, não pode perder tempo. Lembrando que para enviar a redação, tá? Vocês precisam entrar não no AVA como vocês estão aqui. Essa é uma dúvida bem recorrente aqui na plataforma. Professor, como é que eu envio minha redação? Recebo muitas mensagens lá no e-mail nesse sentido. É para entrar em conta, tá? Ao fazer login, aparece lá em cima no topo a AVA, que é esse ambiente aqui que vocês estão acompanhando, e conta. Lá em conta vocês conseguem colocar foto, conseguem ver a quantidade de crédito que ainda vocês têm para enviar a redação e enviar a redação também. E muito cuidado também quando forem selecionar o tema, tá? Tem que selecionar o tema Banco do Brasil, tá bom? Para que a correção seja conforme o Banco do Brasil. Ah, mas eu gostei de um tema, mas está lá que é o Enem. Aí vocês me informam por e-mail, porque aí eu vou lá e coloco aquele mesmo tema para ser produzido no concurso, ou melhor, para a turma do Banco do Brasil, tá? Porque ao selecionar um tema específico, tem lá, né, Banco do Brasil, Fundação Carlos Chagas e Enem. Ao selecionar um daqueles temas, a correção é diferente, beleza? Então, só esse aviso aí e também tirar essa dúvida aqui de forma geral. E, gente, nesse segundo módulo, em verdade, o primeiro só foi para deixar vocês curiosos, né, sobre os benefícios de um concursado do Banco do Brasil. E vamos estudar, viu? Vai dar certo. A perspectiva é que chame aí mais de 4.500 pessoas. Né? Então, assim, está precisando demais. O Banco do Brasil está ampliando, né, de certo modo, principalmente o atendimento via internet. Então, enfim, nesse segundo módulo, nós vamos começar, enfim, a trabalhar a estrutura do texto, beleza? Então, na aula de hoje, desse módulo aqui, melhor dizendo, nós vamos estudar o parágrafo de introdução. Professor, como é que eu vou construir um parágrafo de introdução e como esse parágrafo vai convencer o meu corretor, vai convencer o corretor a me dar uma nota bacana, tá? Então vamos lá, vamos com calma, vai dar tudo certo. E produção. Vamos lá, galera. Para fazer um parágrafo de introdução bem certeiro, nós precisamos aí ter uma média, beleza? Entre 5 e 7 linhas. Para mim, é a quantidade ideal de linhas, né, em específico, para esse concurso e também para outras de forma geral. Para outros de forma geral. E, de certo modo, o que é que eu preciso que vocês entendam, tá? Não se faz parágrafo apenas com um ponto, com um período, com uma frase. Como assim, professor? Tem gente que faz 7 linhas, porém com uma única frase, sem divisão. É preciso que esse parágrafo, para que ele seja parágrafo de fato, ele tenha aí 3 pontos. Vamos dividir o parágrafo em pontos. Então, se nós temos aí uma média de 6 linhas, lembrando, pode ser 5, 6 ou 7 linhas, tá? 8, pode, 8 pode, mas enfim, vamos, vai faltar para o desenvolvimento. Vamos colocar um limite aí entre 5 e 7 linhas. Se eu escrevo, por exemplo, um parágrafo com 6 linhas de introdução, isso quer dizer que, numa média, a cada 2 linhas, eu vou colocar um ponto. Tá? Então, eu começo, ponto, depois, ponto. Beleza? Então, 3 períodos, tá? 3 frases. No primeiro período, a gente vai ver isso na prática, calma. No primeiro período, oriento que vocês comecem com a contextualização do tema. É muito importante, gente. Ó, redação, principalmente assim em larga escala, digamos que eu acredito que nós vamos ter aí uma quantidade imensa de pessoas participando do concurso, porque é uma oportunidade única, mas eles não vão estar se preparando aqui conosco. Então, enquanto a redação aí estão bem à frente, em larga escala é necessário que o corretor seja chamado, tá, para dentro do meu texto. Porque a introdução é o primeiro ponto de contato com o corretor. Parece óbvio, mas tem gente que ignora esse ponto. Como assim, professor?
começar com a música, com o filme, com a Constituição, com a teoria, com o filósofo, sociólogo. Isso tudo nós vamos entender e vamos aprender aqui ao longo desses 10 módulos que nós teremos aqui no curso, beleza? Então, no primeiro período, começar com o repertório sociocultural. Colocou um ponto, agora eu venho com um segundo período, relacionando esse repertório com as palavras-chave do tema, mais uma justificativa. Isso vai ser muito importante, como eu falei lá no módulo anterior, o item, tá? Fuga ao tema, será importantíssimo nesse concurso. Tem muita gente que vai fugir do tema. Então a dica é citar o tema completo nesse segundo período. Na prática a gente vai ver daqui a pouquinho. Vamos lá? E aí no terceiro período, galera, nós temos agora apresentação de duas teses. Apresentar duas teses. Como assim, professor? Teses são argumentos. O problema, tá? O tema que vai ser abordado, vai ser cobrado pela CESGRAN Rio, certamente será um problema social. E todo problema social é explicado por algumas hipóteses. Aquilo que a gente chama de tese ou argumentos. Então, em alguns momentos eu vou chamar de argumentos, em outros momentos eu vou chamar de tese, tá bem? Eu acho tese mais em conta para usar na introdução, porque vocês vão conseguir entender melhor. Eu preciso defender uma tese. De repente aqui o tema é sobre educação. Por que é que a educação pública no Brasil não funciona? Aí eu vou levantar uma tese. Por causa da falta de valorização dos professores, por falta de estrutura, por falta de incentivo governamental. São teses, são hipóteses, que eu preciso apontar duas. E por que duas, professor, e não uma? Quando a gente for para o próximo módulo, vocês vão entender direitinho o porquê duas, beleza? Então, assim, todo o tema de redação, vocês precisam questioná-lo. Questionem o tema. O tema for saúde. Vem cá, por que a saúde pública não funciona? O que você tiver como resposta servirá então como a nossa hipótese para o problema abordado. Eu preciso encontrar hipóteses, duas hipóteses, geralmente a gente encontra mais, que mostrem de certo modo, beleza? Que o problema de fato existe com alguma explicação. Por exemplo, uma tese, uma hipótese que dá para usar em tudo, um argumento, é o fator histórico. Todo problema social no Brasil parte de um fator histórico. Para o concurso do BB, como a gente está estudando aqui nesse curso, tá? A gente vai trabalhar com temas também que possa ser que também para encaixar o fator histórico, por exemplo, né? A questão do PIX, né? A digitalização dos bancos, ó, quase não sai. A digitalização dos bancos, tá? É um tema bom também que a gente não vai encontrar um fator histórico, será? Tá? A Revolução Industrial. Tá? Então daria para colocar fator histórico e aí na hora de argumentar no desenvolvimento, tá? Utilizaria a Revolução Industrial. Então se todo tema social, se a gente pensar bem, tá? Parte por fim de um fator histórico. Perfeito? Então vamos lá. Vamos para a prática. Eu sei que vocês gostam de prática. Já vimos aqui a estrutura desse parágrafo e na prática, galera, que foi que eu pensei aqui, ó, vai aparecer só a minha carequinha aí, ó, carequinha. Vamos lá. Eu fiz aqui um parágrafo padrão, modelo, que vocês podem seguir. Fiz dois, na verdade. Esse é o primeiro. Observe, então, como é que eu comecei. Lembrando, né, que eu deixei claro lá em cima que é necessário que a gente comece, então, citando um repertório sociocultural. Não é isso? Ó. Então, eu tenho aqui nesse primeiro período, lembra que eu falei, são quantos períodos? 3 períodos. O primeiro já marquei de vermelho, perfeito? O segundo período, ó, que começa sempre com o conectivo, vou marcar aqui com amarelinho. E o terceiro período também começa aqui, perfeito? 3 períodos. Professor, então como é que, de certo modo, a gente vai dividir, tá? Então, assim, primeiro período, como eu expliquei anteriormente, cadê? Primeiro período, como eu expliquei anteriormente, nós iremos utilizar para
de certo modo, trabalhar nessa perspectiva. Perfeito? Então, deu para ver aí? Eu já apaguei aqui para não nos atrapalhar. O primeiro período, mais uma vez aqui, galera. Vamos lá, deixa eu marcar aqui. No primeiro período, que termina aqui, é o repertório sociocultural. No célebre texto, As Cidadanias Mutiladas, o geógrafo brasileiro Milton Santos afirma que a democracia só é efetiva à medida que atinge a totalidade do corpo social, isto é, quando os direitos são desfrutados por todos os cidadãos. Repertório sociocultural coringa, que dá para usar em qualquer tema. Todavia, no contexto moderno, ou seja, no contexto atual, o que vocês fazem agora? Ó, citar o tema, seja qual for, mais a problematização do tema. Perfeito? Aí vem, nesse cenário, terceiro período, o que é que eu devo fazer? Citar as duas teses, os dois argumentos, as duas hipóteses, tá? Nesse cenário, a problemática em tela tem como estovos, né? O que são estovos, problemas, né? Aí você cita o argumento 1, a tese 1, a hipótese 1 e o argumento 2, a hipótese 2. Professor, peguei a ideia. Então, se o tema for educação, posso utilizar esse modelo? Pode. Ou pode usar esse repertório, ou ainda pode, de certo modo, pegar outro repertório que a gente vai estudar ao longo desses 10 módulos, para que vocês, então, fiquem tranquilos. Eu não quero utilizar nenhum desse modelo. Posso pegar outro? Pode. Aqui são sugestões para que vocês fiquem, de certo modo, ligados. Vejam, lembrem, a redação neste concurso, ela não é classificatória, é eliminatória. Então, assim, o que é que vale? Garantir os 70 pontos. Perfeito? Então, como é que eu vou garantir? Estou dando o caminho aqui para vocês irem tirar no mínimo 80 pontos. Perfeito? Vamos lá, então, como é que ficaria, galera, de certo modo, esse parágrafo utilizando? Foi o que eu fiz aqui agora. Ó. Vejam só que bacana. Peguei um tema. O tema seria a saúde, deixa eu me esconder aqui. A saúde pública no Brasil. Chegou lá no Banco do Brasil, o tema do concurso, obviamente, o tema é a saúde pública no Brasil. E como é que eu... aí lembrei do modelo que o professor falou na aula, no módulo 2 lá do curso da plataforma Pensar, a melhor, Emerson Maciel. Como é que vocês fazem isso? Veja que eu vou repetir tudo que eu coloquei no modelo anterior, porém acrescentando aquilo que se pede. Observem, no célebre texto, As Cidadanias Mutiladas, o geógrafo brasileiro Milton Santos afirma que a democracia só é efetiva à medida que atinge a totalidade do corpo social. Isto é, quando os direitos são desfrutados por todos os cidadãos. Perfeito? Repetir basicamente o que está aqui. O que é que eu vou fazer agora? Citar o tema. Está de negrito. Cita o tema mais uma problemática. Qual o tema da redação? Eu cito como está aí. A saúde. Deixa eu marcar aqui para vocês visualizarem melhor. Qual o tema da redação? A saúde pública no Brasil. Tá vendo? E aí, para dar um destaque, eu coloquei Brasil, por entre vírgula. Soa melhor e chama a atenção também do corretor. Todavia, no contexto moderno, ou seja, no contexto moderno, no contexto atual, no contexto pós-moderno, a saúde pública no Brasil não é democrática. Perfeito? Qual é a justificativa que eu tenho isso? Por que que não é democrática? Aí eu tenho uma justificativa. Uma vez que muitos cidadãos não gozam deste direito constitucional. Perfeito? Não gozam desse direito constitucional. É minha justificativa, que eu posso utilizar inclusive para todo o tema. Aí continuo. Nesse cenário, a problemática em tela tem como estovos. Estovo 1, tese 1, hipótese 1, a desigualdade social. Hipótese 2, a inoperância estatal. Perfeito? Deu para pegar aí a ideia? Então é por aí que a gente precisa enxergar esse ponto aqui
interessante no nosso curso. Perfeito? Vamos para mais um? Vamos lá, eu prometi por algumas pessoas que mandaram mensagem que os vídeos iam ficar no máximo 20 minutinhos, tá? Para que vocês não ficassem aí de saco cheio, né? E voltassem aqui para os módulos posteriores, tá? Vamos lá. O segundo. Vou que apagar aqui, senão não me deixa passar. Acho que agora vai. Ó, outro modelo de introdução, galera. Eu peguei agora a Constituição de 88, que é muito conhecida, dá para usar também em qualquer tema. Veja, estamos ainda na introdução, ainda vamos entrar no desenvolvimento. Tá? Módulo 3, desenvolvimento 1 e 2. Na módulo 4, a conclusão do texto com o modelo exigido pela SESGRAN-Rio, quem vai corrigir as redações do concurso do Banco do Brasil. Vamos lá. A mesma coisa, o modelo segue o mesmo viés. Primeiro período vai até aqui, perfeito? O que é que eu faço? Cita uma informação, um repertório sociocultural. O que é um repertório? Uma informação, uma novela, um filme, né? A Constituição, que dá para usar em tudo, perfeito? Ó, a Constituição Federal de 1988, documento vital em prol do país, garante em seu artigo 6º o direito, aí eu coloco o eixo. Veja, se o eixo for na área de tecnologia, aí eu coloco o direito à tecnologia. Se o eixo for na área de saúde, aí eu coloco direito à saúde. Na educação, obviamente, é educação. Como fator intrínseco a todo cidadão brasileiro. Não obstante, tal conjectura, faz-se ineficiente ao observar, aí cita o tema. Qual o tema? Pode utilizar aí qualquer tema também. Educação, saúde, né? Essa realidade se deve essencialmente eu coloquei de repente se colocar, né, a desigualdade social, se for ao governo, ao descaso governamental, né? Cita as duas teses, as duas hipóteses, como já falei para vocês, a gente vai treinar isso mais à frente, sendo necessária uma análise dos fatores que, faltou um que aqui, nota zero para o professor, aí foi na digitação, que favorecem esse quadro, perfeito? E aí como é que ficaria esse modelinho em um tema de redação em específico? Deixa eu apagar aqui para a gente conseguir passar. Ó, o mesmo modelo, começando com a Constituição, né? A Constituição Federal de 88, veja que introdução massa, viu? Documento vital em prol do país, vou repetindo, ó. Garante em seu artigo 6º o direito à saúde, porque o tema é saúde, tá? Como fator intrínseco a todo cidadão brasileiro. Não obstante, tal conjuntura faz-se ineficiente ao observar a saúde pública no Brasil, uma vez que muitos cidadãos não gozam desse direito constitucional. Tem um ponto aí. Essa realidade, tem um pontinho aqui, tá? Rapidinho aqui, o ponto aqui. Essa realidade se deve essencialmente aí usei as mesmas teses, os mesmos argumentos, a desigualdade social e a inoperância estatal, sendo necessária uma análise dos fatores que favorecem esse quadro. Perfeito. A gente para por aqui. Mas um fator, antes de a gente concluir esse módulo, vejam, observem que eu frisei bem os 3 períodos, que esses períodos, obviamente, né? Perdoe o pleonasmo, começa do começo. E sempre que começa os períodos, tem um conectivo, tem uma conjunção, tá? Tem um pronome demonstrativo que vai servir como conectivo. Na anterior, tá? A mesma coisa. A mesma coisa. Deixa eu voltar aqui. A mesma coisa. Todavia, né? Todavia, deixa eu ver aqui rapidinho, pronto, achei. Aparece, todavia, nesse cenário, né, 2 períodos e o outro período, obviamente, aqui no princípio. Perfeito? Fechou? É isso, espero que tenham gostado desta aula, desse módulo sobre introdução, que ser bem direto, né? Eu sou bem desse modo, não gosto de perder muito tempo em relação a isso. Qualquer dúvida vocês podem enviar dentro da própria plataforma,
tá? Lá em conta, ou melhor, aqui no próprio Alva tem lá, dúvida com o professor. Aí manda para mim, que eu já respondo na mesma hora, tá? Na mesma hora, entenda, né? Peraí, calma. Às vezes demora 1 hora, 2 horas, né? 24 horas no máximo, tá? Enfim, e vocês já podem produzir as redações, tá? Não esperem a gente concluir para começar a produzir, não. Podem produzir, são 5 créditos que você tem. Caso vocês queiram produzir mais, podem comprar avulso, não um novo curso. Na plataforma tem aí um crédito R$ 10, né? 5 créditos, R$ 35, algo do tipo assim, beleza? Caso precisem. Então, assim, produzam. 5 eu creio que seja necessário, mas quem precisar de mais, pode comprar lá, tá? E produzir mais ainda. Beleza? Um abraço e até o segundo módulo. E ó, curtam aqui o vídeo, tá? E divulguem o nosso curso entre seus amigos. Um abraço e até mais.